Oi, pessoal, boa tarde. Eu fiz esse vídeo para falar um pouquinho sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o nome que dão a esse transtorno de neurodesenvolvimento. Hoje eu tenho 42 anos e eu tive diagnóstico há pouco mais de um ano. E assim, eu queria falar da importância do diagnóstico, queria falar um pouquinho das lutas que eu venho passando e de um certo preconceito velado. Eu vou resumir um pouquinho minha história, para vocês conseguirem entender melhor. Eu estudei numa escola pública, da primeira até a sétima série eu estudei no Augusto Breves, é uma escola que fica ali na Vila Progresso. Eu não achava que eu tinha dificuldade na escola, até porque o nível de cobrança era muito baixo, então ali nos anos 80, comecinho dos anos 90, então eu acho que eu não tive dificuldade. Não tive dificuldade para aprender a ler. Quando eu fui para a oitava série, eu mudei para uma escola que chama Romão Puigari, ali também uma escola pública no Brás. E ali eu comecei a ter um pouquinho de dificuldade, mas eu ainda dei conta. Com 14 anos eu fiquei grávida, então eu parei no ano seguinte, eu não estudei. Eu terminei a oitava série e não estudei, não comecei o ensino médio. Passaram uns 2 anos mais ou menos e eu voltei, me matriculei numa escola de ensino médio, era uma escola pública também, ali o Jardim Beatriz, também na Vila Progresso, e ali eu comecei a sentir bastante dificuldade, muita dificuldade. Embora era uma escola pública com nível de exigência baixo, eu comecei a ter bastante dificuldade. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio e depois eu desisti, não era para mim. Preferi fazer outras coisas, preferi trabalhar, fazer outros cursos rápido, fiz curso de cabeleireira, enfim. Ali eu parei. Quando eu tinha uns 25, 26 anos mais ou menos, eu me deu vontade de fazer faculdade, só que eu não tinha terminado o ensino médio. E na época, uma amiga muito querida, Fernanda, ela me falou que no site da Secretaria da Educação, você se inscrevia e fazia uma prova, e essa prova, se você passasse, ela te dava o direito direito à conclusão do ensino médio. Ela me explicou como fazia, ela falou que estava fazendo também. E aí, na época, eu também me inscrevi, eu fiz a prova, eu passei e daí então eu tive o direito de ter a conclusão do ensino médio através dessa prova. Aí, eu tinha um sonho antigo de estudar medicina, mas na época, medicina era fora de cogitação para mim, é um curso muito caro. Para você conseguir entrar numa faculdade pública é quase impossível, então deixei esse sonho guardadinho e fiz uma série de coisas nesse meio tempo. Nesse meio tempo eu construí uma empresa de sucesso, trabalhei bastante, enfim, aconteceram uma série de coisas legais na minha vida. E depois que eu fiz tudo, eu tive vontade de novo de fazer a minha faculdade de medicina. 2014 eu tentei prestar vestibular, infelizmente não passei. Quando finalmente em 2020 eu consegui entrar na faculdade de medicina. Muito feliz. Logo que eu entro na faculdade de medicina, eu já comecei a sentir uma certa dificuldade, 2020, só que 40 dias depois, exatamente no dia que eu ia ter a minha primeira prova, eu estava com dificuldades imensas, tinha contratado aulas particulares, porque eu não estava dando conta na faculdade, eu vi que eu não estava aprendendo, contratei aulas particulares e me preparei muito para essa prova. E aí no dia da prova, exatamente no dia da prova, começou a pandemia.
E aí começou a pandemia. E aí todas as aulas foram suspensas. E aí por 3 semestres eu estudei medicina online. Só que online a gente acaba não se cobrando tanto, né? A gente faz provas online, a gente tem aulas online, então a gente tem a possibilidade de consultar. E aí, 1 ano e meio, mais ou menos, eu estudei medicina online. Quando voltaram as aulas presenciais no 4º semestre, nossa, que baque. E aí eu comecei a estudar medicina na Uninove, que é um método de ensino tradicional. Aí depois eu mudei para a FAM, que é um método diferente, a PBL, né? E aí foi um baque para mim. Eu já senti o baque quando eu tinha que fazer as tutorias, online, eu já via que aquilo era muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre um assunto que eu acabei de aprender, que eu não tô segura, e principalmente quando é um método assim que eu não consigo me adaptar, sabe? A gente é colocado numa mesa com outros colegas que têm muito mais conhecimento que você, e a gente é avaliado, a gente tem que estudar, mais ou menos assim, a gente recebe um problema, a gente discute esse problema com conhecimentos prévios. Claro que eu não tinha nenhum conhecimento prévio de saúde, a não ser o pouco que eu tinha conseguido estudar, e aí depois você tem que, uns 3 dias depois de ter estudado bem, você tem que falar. São feitas algumas questões e você tem que falar sobre esse problema e você é avaliado. Eu tô desde o 3º semestre nesse método tentando fazer cada vez melhor. E assim, sem sucesso, gente, sem sucesso nenhum. E aí... eu vou continuar em outro vídeo, acho que eu não vou conseguir. Voltei, gente. Aí, com muita luta, com muita dificuldade, eu continuei. Eu tentava fazer, não conseguia, fracassava, contratava aulas particulares, tentava fazer de novo, fracassava. E aquilo, eu acabei desenvolvendo um quadro de depressivo, um episódio depressivo maior. Eu tive crises de ansiedade, eu fiquei muito mal e até então eu não sabia, nem sonhava que eu tinha algum tipo de transtorno. Não fazia ideia que eu tinha algum tipo de transtorno. Daí, eu comecei a ficar depressiva, eu vi que eu não tinha mais prazer em nada, aquilo me angustiava, porque eu tava me sentindo uma idiota, uma burra, por mais que eu me esforçasse, eu simplesmente não conseguia, não tinha sucesso. Podia fazer tudo, podia me matar de estudar, podia virar madrugada estudando, podia ensaiar na frente do espelho, podia fazer tudo, e aí chegava na hora, eu fracassava. E eu acredito que os professores, assim, vendo o meu esforço, pelo menos na tutoria, eles nunca chegaram a me reprovar, nunca consegui ter uma prova, uma nota ótima. E aquilo foi me deixando cada vez mais para baixo, foi acabando com a minha saúde mental e a vontade de concluir essa faculdade não me deixou desistir. Foi então que eu vi que eu não estava bem, eu procurei um psiquiatra. E aí eu expliquei para ele o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, minhas dificuldades. E aí o psiquiatra me vira e fala assim: olha, você é TDAH. Ele me deu uns testes lá, ele falou assim: você é TDAH. Eu falei: sério? Uma coisa assim que eu juro que eu nunca imaginava. Aí ele começou a fazer um tratamento, tanto para a depressão como para o TDAH, me deu E eu via que eu não conseguia terminar as provas. A gente teve uma prova com menos questões e com tempo considerável, para mim foi tempo suficiente, e teve uma prova que aumentaram o número de questões, tinham 3 horas,
E eu fiquei desesperada porque eu vi que eu não tinha conseguido, de fato, terminar a prova. Não tinha conseguido, eram questões muito grandes para mim e eu não conseguia terminar. E aí eu tinha visto que no Enem, os alunos que têm TDAH têm o direito de 1 hora a mais de prova e eu vi que como eu era TDAH, de fato eu precisava dessa hora. Meu psiquiatra me deu o relatório médico falando da minha patologia, do meu transtorno de neurodesenvolvimento. E eu levei na faculdade, eu expliquei que eu não havia conseguido terminar a prova. E aí a psicopedagoga falou que aquele laudo que eu estava levando, aquele relatório médico, não queria dizer nada e que eu precisava de fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu percebi que ela me olhou com um certo preconceito, discriminação. Parecia que eu era uma folgada, foi assim que eu achei, que eu percebi. E que eu estava ali de história. Bom, mas como ela falou que aquilo não era o suficiente, eu perguntei o que eu tenho que fazer. Ela falou assim, olha, você tem que procurar um neuropsicólogo e fazer uma avaliação neuropsicológica. E eu nem sabia como que era. Aí eu comecei a procurar neuropsicólogos, né? E aí eu encontrei uma que eu gostei do orçamento, tudo, foi um processo extremamente cansativo. Foram várias consultas, vários testes. Para fazer essa minha avaliação neuropsicológica foi assim bem cansativa, ainda mais num momento de vida que eu estava. Eu estava muito cansada já, eu precisava estudar e me submeti à avaliação neuropsicológica e depois ela me deu, a neuropsicóloga, depois de tudo, concluiu que eu realmente tinha TDAH e me fez o laudo e eu levei na faculdade. Quando eu levei o laudo na faculdade, a psicopedagoga pegou e falou assim, realmente você é TDAH, e me concedeu 1 hora a mais em todas as provas e me orientou a me adaptar ao método. Para me adaptar ao método, como se eu não estivesse me esforçando, como se eu tivesse, enfim. É essa sensação que eu tive. Pode ser que eu esteja enganada, mas foi essa sensação que eu tive. Bom, mas enfim, ela disse que eu tinha que me adaptar ao método, me deu algumas orientações para que eu me esforçasse. E para mim 1 hora mais de prova, assim, naquele momento eu achei, foi bem favorável, eu consegui melhorar meu desempenho, mas ainda tinha a questão da tutoria. E assim, sinceramente, eu não sabia o que fazer. Este ano eu vi que foi aprovada uma nova lei e que dá direito ao TDAH a um tratamento especial. Mesmo assim, ainda estava muito aflita, por mais que eu estava tratando depressão, comecei a terapia, tomando remédio, ainda não né, você ainda não consegue, assim, você vai, tipo, mas ainda é muito sofrido, sabe, muito doloroso você ser exposta a uma condição que parece que você é burra, incompetente, que você não consegue, por mais que você se esforce, você não consegue. Agora eu tô falando da tutoria. E aí eu vi uma lei que foi aprovada recentemente, que fala sobre que quem tem transtorno de neurodesenvolvimento, dislexia, enfim, entre outros, a gente tem o direito de um tratamento especial, de um tratamento, de um atendimento individualizado, de atividades com exposição oral que pode ser substituído por outros. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Isso está acontecendo agora, gente. Fiquei muito feliz que existe essa lei. Eu até me emocionei, porque assim, o que eu ouvi é que eu precisava me adaptar, só que me adaptar estava acabando. Tentar me adaptar, tentar fazer uma coisa que parece que eu sou totalmente incapaz, incompetente, e ficar fazendo isso assim continuamente. Você fazer isso de vez em quando, eu acho que é ok, mas você tem que fazer isso continuamente, estava acabando com a minha saúde mental.
E eu vi que nos Estados Unidos, na Europa, já tem um tratamento assim especial, diferente para quem tem TDAH. A gente é totalmente capaz de aprender, só que a gente funciona diferente. E aí o que acontece? Eu acabei de mandar um e-mail e eu ainda não tive nenhuma resposta, eu marquei uma reunião, sinto até um pouco, eu sinto um pouco de, eu acho que por desconhecimento, não vou nem culpar o pessoal da faculdade, embora é uma faculdade de medicina, a gente está lidando com médicos, mas eu sinto um pouco de falta de informação, preconceito, e que querem que a gente se adapte. A gente às vezes ouve umas piadinhas, sabe? Tipo, sabia que aqui era PBL, agora quer mudar a faculdade. A gente não quer mudar a faculdade, a gente quer o direito à educação, a gente quer ter o direito de aprender. E aí eu fiquei pensando, tem uma série de pontinhos aí no meio, mas eu fiquei pensando, depois de ouvir tanto que eu tinha que me adaptar, e as pessoas cagando para minha saúde mental, cagando se eu tô sofrendo, cagando, eu tô falando assim por mim, mas todos os TDAH, cagando se a gente tá sofrendo, cagando se a gente, ai gente, desculpa a palavra, mas é essa aqui. Mas aí a gente pensa, se depois de uma série de estudos, depois de uma lei que está aí há anos para ser aprovada e só agora foi aprovada, se existe estudos que provam que a gente precisa de um atendimento diferente, eu odeio me fazer de vítima, tá até difícil para mim fazer esse vídeo, porque eu odeio me fazer de vítima e não é esse o objetivo. Mas se existe métodos para a gente aprender tão bem quanto ou até melhor, de uma forma mais prazerosa, de uma forma que a gente não tenha que entrar em depressão, ter crises de ansiedade, se esse método existe, que eu sei que existe, por que a gente tem que se adaptar a um método arcaico que causa dor e sofrimento, sendo que existe até uma lei? Eu me peguei todos esses dias depois que eu vi sobre essa nova lei, pensando e refletindo. Por quê que eu tenho que me adaptar a um método arcaico que está acabando com a minha saúde mental? Se existe uma forma de eu aprender de uma forma leve, de uma forma feliz. E assim, mesmo sem saber de tudo isso, eu descobri que com um professor particular, um professor só para mim, eu consigo aprender. Então sempre eu estou contratando algum professor para me ensinar, eu tenho essa hora a mais, mas ainda tem a questão ali da exposição oral. E eu nem me importo que hoje, graças a Deus, eu posso pagar um professor particular. Mesmo assim, nem sempre eu encontro o professor, porque cada momento é um assunto diferente. Então, por exemplo, um módulo anterior a gente estava fazendo psiquiatria, agora é hematologia. Então, às vezes você está com um professor que entende de psiquiatria, e aí depois você vai ter que encontrar algum para fazer hemato, e aí tem toda essa busca, essa procura, quem está disponível. Então, enfim. Mas assim a gente aprende. Ai, gente, era esse o recadinho que eu queria dar, era esse o desabafo que eu queria fazer. Tem mais uma série de coisas que eu queria contar, sim, mas eu vou deixar para um outro momento. É isso, gente. Eu quero brigar pelos meus direitos e pelos direitos das pessoas que sofrem com isso, porque assim, eu já vi muita gente sofrer.
Meu filho é TDAH, também teve um diagnóstico recente. Talvez eu cobrei tanto dele que ele estudasse, ele também não quis seguir em frente numa universidade, porque é óbvio que é sofrido, e hoje eu entendo melhor. Eu acho que nada como conhecimento. E as pessoas... E eu tô vendo que, assim, tem uma galera lutando, a gente tá ganhando espaço, e o que eu quero é que o nosso país mude. A gente tem alguns privilégios, eu não sei se é privilégio, a gente precisa ser atendido de forma especial, não sei se é isso, gente, a gente tem um transtorno de neurodesenvolvimento, a nossa cabecinha funciona diferente, a gente só quer o direito de aprender, e a gente consegue, a gente não é louco, a gente não é incapaz, a gente não é incompetente, a gente não é burro. Só que tem alguns métodos que a gente não consegue se adaptar. Aí é isso, gente. Dei meu recadinho. Quero voltar para falar mais disso, porque tem muito mais coisa. Eu quero contar até de um episódio muito bacana que eu vivi em Londres, quando eu fui estudar inglês em Londres. Eu não sabia que eu era TDAH. Hoje, depois, fazendo um apanhado de tudo isso, eu falo, poxa, que legal. Lá eles me deram um atendimento especial por ver a minha dificuldade de aprender, eles me deram um professor particular só para mim, me tiraram das aulas em grupo para eu conseguir acompanhar, porque viram a minha dificuldade, eu achei aquilo ali muito nobre. E assim, sem entender, ninguém chegou na escola e falou assim, olha, você é TDAH, e eu não cheguei porque eu também não sabia. Mas só de ver essa minha dificuldade, eles me ofereceram um atendimento especial na escola. E hoje eu entendo por quê. São países de primeiro mundo, que tem outra cabeça. E eu acho que a gente tem total competência de acolher pessoas com dificuldade de aprendizado, ou como que se diz, transtornos de aprendizagem. É isso, gente. Beijinho, dei meu recado hoje.